Muito boa noite. Vamos começar aqui o nosso workshop online gratuito do método PFF. Pare de fumar fumando. Bom, antes de mais nada, eu quero começar aqui com algumas perguntas importantes, até mesmo para poder entender o seu momento atual. E a partir daí a gente traçarmos um caminho em direção à libertação no vício e na dependência do cigarro. Então, algumas perguntinhas, e se você puder, você pode responder aqui abaixo nos comentários. Vamos lá para as perguntas. Quantos cigarros você fuma por dia? Eu não sei se você sabe, mas eu fui fumante durante 16 anos e eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia. E você, atualmente, quantos cigarros você fuma por dia? Coloca aqui abaixo nos comentários. E próxima pergunta. Qual foi a idade que você começou a fumar? É importante a gente descobrir isso porque a gente precisa entender quando que tudo começou, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro contato com o cigarro, eu lembro que eu era bem pequena. Eu tinha uma vizinha que fumava e às vezes a minha mãe precisava sair e ela meio que tomava conta de mim. O apelido dela era Nega. E aí ela tomava conta até a minha mãe sair no mercado, fazer compra, e ela fumava cigarro. E ali naquele momento eu tive o primeiro contato com o cigarro, vendo ela fumar, inclusive ela sem nenhum assim entendimento e respeito também, porque eu era criança, ela já era adulta. E aí ela me expôs ao cigarro e eu, muito curiosa, eu acabei experimentando o cigarro a primeira vez, tá? Só que diante disso, eu também tive contato com o cigarro através dos meus pais. Eu via o meu pai fumando e a minha mãe fumando. Inclusive, eu ia até a venda comprar cigarro para minha mãe. Inclusive, a minha mãe, na época, ela fumava escondido. Eu não sei como que foi a sua experiência inicial com o cigarro. Como que foi? Me conta aqui nos comentários também como que foi o seu primeiro contato com o cigarro, se foi um familiar, se foi sua mãe, se foi seu pai, se foi uma pessoa muito próxima e com quantos anos que foi essa sua primeira experiência com o cigarro? Eu quero saber. Coloca aqui nos comentários. Enquanto você escreve, a gente vai fazer outras perguntas aqui. Primeiro é o entendimento, né? Como que tudo começou? Como que foi os primeiros contatos com o cigarro? Foi numa balada? Foi com amigos? Foi com uma pessoa próxima, um tutor, uma tutora, um responsável? Com quem que foi? Isso é importante para a gente descobrir aqui as suas primeiras experiências. Se você é casado, casada, tem um companheiro, essa pessoa ela é fumante? Sim ou não? Em um momento da minha vida, já na fase adulta, eu tive um relacionamento e a pessoa fumava também. Inclusive, na época, eu detestava cigarro. E você? Seu parceiro, sua parceira fuma? Sim ou não? Coloca aqui também nos comentários. Por que você quer parar de fumar? O que te moveu nessa decisão de parar de fumar? Bom, no meu caso, eu estava cansada daquela escravidão, de ter que carregar um peso nas minhas costas por onde eu fosse, seja para o trabalho, seja para a escola, enfim, até na época que eu fazia faculdade de direito eu fumava cigarro e eu lembro que eu ficava agoniada para querer parar de fumar cigarro nos intervalos. Dentro do carro também eu fumava cigarro, inclusive eu coloquei a minha vida em risco porque uma cinza caiu dentro do cigarro. Enfim,
Me conta, o que te motivou? O que me motivou é realmente querer me livrar dessa escravidão, do peso de ter que carregar. E outra coisa, eu me escondia, eu tinha vergonha, porque até então, há muito tempo atrás, era cool, era chique, era elegante, hoje não mais. Agora, o que fez você tomar essa decisão de parar, querer parar de fumar? Coloca aqui nos comentários. Agora, uma outra questão também muito importante da gente trazer aqui é quais são os benefícios que você sente, obtém ao fumar cigarro? Porque uma coisa é fato, tudo que a gente valoriza na vida está perto de nós e não distante de nós. Pensa numa amizade que você valoriza. Essa pessoa ela está perto de você, ela não está distante de você. Portanto, o cigarro, se uma pessoa fuma, no seu caso, se você fuma, é porque você vê algum benefício, você valoriza ele. Porque se não houvesse nenhum benefício que você percebe nele, você não seria fumante. Então, de alguma forma, de algum modo, você enxerga algum benefício, algum valor em fumar cigarro. Coloca aqui nos comentários para eu poder saber o que você percebe de benefícios, o que ele te traz de benefícios. E não vale dizer que ele não te proporciona nenhum benefício, porque se ele não proporcionasse nenhum benefício, você não seria fumante, tá? Então, coloca aqui nos comentários os benefícios e o que ele te traz, o que você sente. De repente, ele pode ser um parceiro, ser um companheiro, ou ele te relaxa. Enfim, eu quero saber quais são os benefícios que você enxerga, o que ele te traz, que ele te proporciona, tá? Coloca aqui nos comentários. Uma outra questão também importante. Você está querendo parar de fumar porque partiu de você essa decisão ou porque você sofre muita pressão vindo da sua família, vindo de um parceiro, de uma parceira, vindo de colegas de trabalho, enfim. Assim, qual o motivo principal de você estar querendo parar de fumar? É uma pressão ou não? É uma decisão sua? Coloca aqui nos comentários também. E uma outra questão é: quantas vezes você já tentou parar de fumar? Você já fez uso de algum adesivo, algum chiclete, algum tratamento alternativo, por exemplo, homeopático, algum tratamento, pastilha, spray, enfim, ou algum medicamento, ou algum tratamento, é que nem acupuntura, de repente laser, ou de repente a força de vontade também. Enfim, quais foram as alternativas que você já tentou outra vez? Eu gostaria de saber. Se você puder, coloque aqui nos comentários também. Enquanto você vai escrevendo aqui, eu vou colocar aqui as coisas que eu tentei na época parar de fumar e que não deram certo e que depois eu resolvi fazer buscando muito conhecimento e informação, e aí eu cheguei a uma forma fácil e terapêutica e natural de parar de fumar. Eu já tentei chiclete, inclusive, só para você ter uma ideia, eu só conseguia fumar mascando chiclete ou chupando bala. Então, toda vez que eu acendia um cigarro, eu não conseguia acender o cigarro, fumar um cigarro sem o acompanhamento, por exemplo, de uma bala de um chiclete, porque eu não gostava do sabor, eu tinha ânsia de vômito, então eu me forçava a fumar. E é interessante, né? Como que você se força a fazer algo ruim? É interessante, né? É algo que eu fazia assim, me machucava e mesmo assim eu me forçava. Por isso que o método PFF, Pare de Fumar Fumando, é uma forma 100% alternativa, 100% natural, porque a gente não usa nenhum método mirabolante, milagroso ou alguma forma que você sofra
ou que você sente que está perdendo algo. Pelo contrário, é um processo totalmente psicológico, porque todo vício, toda dependência, ela tem a raiz, a natureza dela é psicológica. Inclusive, o cigarro, ele dura muito pouco tempo dentro do nosso organismo. Então, a pessoa que fuma, por que que ela fuma, às vezes, um atrás do outro? Justamente porque a nicotina, ela dura tão pouco tempo que para você manter aquela nicotina dentro do seu corpo, você precisa fazer o quê? Fumar um cigarro atrás do outro, tá? E assim, nada de errado em outras formas, outras alternativas. Eu acho que cada um tem que buscar o que faz mais sentido. Para mim, particularmente, nenhuma dessas formas funcionaram para mim. Inclusive, eu já cheguei a fazer acupuntura também, colocar aquelas pecinhas não, né? Aqueles adesivos autocolante na orelha para parar de fumar. Inclusive, eu usei outros métodos, por exemplo, um elástico também, quando me desse vontade, enfim, não funcionou. Pelo contrário, eu me frustrava porque eu não conseguia um resultado que realmente funcionasse. E aí, o que aconteceu? Eu, como sempre, fui muito curiosa e nunca fui uma pessoa que desiste fácil de alguma coisa, e quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu vou até o final, custe o que custar, o dinheiro que custar, o tempo que custar. E aí eu lembro que eu me determinei, eu falei, não, eu vou conseguir parar de fumar e eu vou buscar uma forma alternativa e o mais natural possível. Porque eu via que tinha, por exemplo, o adesivo, o chiclete, que era uma reposição de nicotina no organismo. Então não fazia para mim sentido nenhum parar de fumar o cigarro e colocar nicotina dentro do meu organismo, porque de alguma forma eu estaria retroalimentando esse vício, essa dependência na nicotina. E o que eu queria era me livrar do vício e da dependência na nicotina. Assim como uma pessoa ela é dependente do álcool, tem gente que é dependente da nicotina, tá? Então a pessoa ela precisa fazer o uso para ela se manter ali presa naquela dependência química, né? Aí o que a gente está falando aqui? É de uma alternativa 100% natural, tá? E terapêutica, porque a gente trabalha a parte psicológica, porque a pessoa ela entra no vício principalmente por questões psicológicas, e isso pode ser questões emocionais. De repente a pessoa ela estava num momento triste da vida dela e ela se sentiu sozinha. Opa, um mosquitinho voando aqui. Então ela se sentiu sozinha e aí ela foi se apoiar no cigarro. Enfim, existem várias formas de a pessoa entrar no vício, ou por curiosidade. Isso também foi uma coisa que me pegou na época, porque eu era muito curiosa. Tudo bem que eu usei a minha curiosidade de uma forma burra, infelizmente, né? Mas tem coisas que a gente faz na vida e depois a gente começa a refletir, poxa, por que eu fiz isso? Enfim. Só que eu quero saber de você, quais foram as alternativas que você já utilizou? Você já usou pastilha, adesivo, chiclete, cigarro eletrônico? Você tentou usar força de vontade, sei lá, acupuntura? Enfim, coloca aqui nos comentários para eu saber. Agora, uma questão importante que eu gostaria também de saber de você é: você gosta de fumar? Sim ou não? Eu, por exemplo, eu não gostava de fumar. Tanto que eu não gostava que eu me forçava a fumar e eu fazia o uso de balas e chicletes, porque eu não gostava do gosto. Tem pessoas que quando fuma, ela tem que tomar o quê? Um cafezinho, porque para tirar aquele gosto do cigarro. Então eu quero saber, você gosta de fumar cigarro? Sim ou não? E uma outra coisa, como foi a sua primeira experiência com o cigarro? Você sentiu um gosto horrível? Você achou muito bom? Você achou normal? Você não se lembra? O que aconteceu?
No meu caso, eu senti uma tontura muito forte e uma ânsia de vômito muito grande. E olha que interessante, né? O primeiro é sempre o mais ruim, mas aí depois a gente se acostuma. E quando eu falo que se acostuma, vou dar um exemplo aqui. Eu moro num condomínio e dentro desse condomínio ao lado tem um local que passa trem de carga. E aí, no começo, quando eu vim morar para cá, eu estranhava muito, porque era um barulho muito alto. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, esse barulho foi se tornando insignificante. E hoje eu praticamente não percebo a hora e o momento que esse trem de carga ele passa, né? Muito interessante. Ou seja, nós nos adaptamos muito fácil e muito rápido. Prova disso são as pessoas que moram em lugares do lado de rio, do lado de feira, né, que tem aquele cheiro forte. Então a pessoa no começo ela estranha muito, mas depois ela vai se acostumando. É a mesma coisa num relacionamento tóxico. Tem gente que entra num relacionamento e ele tá bem, e de repente, com o tempo, ele vai ficando tóxico. Ou seja, a pessoa vai maltratando, às vezes apanha, às vezes é traída, e ela vai se acostumando com aquilo, tá? Então, infelizmente, nós, seres humanos, nós se acostumamos com muita facilidade. A gente se adapta muito facilmente com coisas boas e com coisas não tão boas assim. Agora eu quero saber, como que foi a sua primeira experiência com um cigarro? Me conta. Foi horrível? Foi bom? Você sentiu ânsia de vômito? Você sentiu tontura? Como que foi a sua primeira experiência? E agora, o que você sentiu? Quais foram as sensações no seu corpo? Euforia, alegria, descoberta, medo, autoconfiança? O que você sentia? Eu, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a fumar, eu era super insegura. E eu vi no cigarro como uma forma de ter autoconfiança, porque eu fui levada a acreditar que o cigarro te deixava cool, te deixava, digamos assim, confiante, seguro, só que é uma ilusão da mente, né? Onde já se viu que um cigarro é capaz de provocar em você uma autoconfiança, uma segurança, né? Ou seja, é uma ilusão da mente, né? A gente ouviu, de repente, numa televisão, porque hoje em dia passa muito mais em filmes do que propaganda na televisão, pessoas fumando, né? E geralmente eles passam cenas subliminares, né? A pessoa fumando, se sentindo triste ou se sentindo muito feliz. Inclusive, tem filmes que eu já assisti em momentos onde a pessoa ela pode fazer apenas um pedido, principalmente filmes assim onde a pessoa é executada ou morta, a pessoa ela pede um cigarrinho. Então, é tudo uma forma subliminar, porque hoje a propaganda de cigarro ela não pode ser mais feita. Mas antigamente era luxo, era poder, principalmente para a mulher. Inclusive, tem um marqueteiro, né? Existia um marqueteiro muito forte, porque na época que eles lançaram o cigarro, o público eram homens que fumavam cigarro. E aí eles queriam atingir, né? A indústria tabagista, ela queria atingir o público feminino. E aí eles não sabiam como atingir o público feminino. E aí eles contrataram uma atriz que na época ela era famosa e ela era super autoconfiante, e aí eles pagaram ela para fazer ela ia fazer como chama? Uma passeata para brigar pelo direito de voto, enfim. E aí eles contrataram essa atriz, essa, digamos, influenciadora da época, para ela poder, naquele momento, naquele dia, aparecer com um cigarro, para mostrar que era uma prova que a mulher estava que a mulher estava autoconfiante, segura, querendo passar uma mensagem que agora podemos, agora somos livres, agora nós temos direitos, enfim, e deu muito certo essa propaganda,
personagem aí na época rendeu muito, tanto que a indústria tabagista faturou milhões à custa da ignorância das pessoas. Por incrível que pareça, a indústria do cigarro, ela fatura com a nossa ignorância, né? Principalmente para aquelas pessoas leigas que não entendem nem nada. Não só a indústria do tabaco, mas outras indústrias também, né? Inclusive, eles exploram a ignorância, tá? Nada de errado com isso, mas é uma estratégia. Funciona, dá certo. Por quanto tempo a gente ainda não sabe. Mas então, coloque aqui nos comentários quais foram as primeiras sensações quando você colocou pela primeira vez o cigarro na sua boca. Foi o quê? De autoconfiança? Você buscava ser uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa segura? Qual foi esse sentimento? Coloca aqui nos comentários. E os seus pais, eles fumavam? Sim ou não? No meu caso, a minha mãe fumava escondida do meu pai. E o meu pai, ele fumava sem ser escondido, tá? Há muito tempo eles pararam de fumar, graças a Deus. E no seu caso? Fumavam, sim ou não? Quem fumava, quem não fumava? Uma outra questão. O que mais te incomoda em ser um fumante? E como isso atrapalha a sua vida? Bom, no meu caso, eram várias coisas. Por exemplo, eu fumava olha que interessante. No meu caso, tá? Eu gosto de compartilhar as minhas experiências, porque talvez você se identifique também, tá? Porque eu já estive do seu lado. Eu já fui uma fumante e não fumava pouco, eu fumava muito, né? E eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, pelo contrário, hoje eu agradeço por eu estar completamente livre do cigarro, da dependência da nicotina. E era interessante porque na época que eu fumava junto com um cigarro e com um chiclete, porque eu tinha a impressão que a hora que eu conversasse com alguém, a pessoa ia sentir o hálito, né? Porque eu não gostava nem do cheiro, tá? Que ele me deixava no cabelo. Inclusive, eu tomava banho de perfume, shampoo, então nem se fala. E, inclusive, tinha pessoas que falavam, nossa, nem parece que você fuma, que você não cheira, né? Porque tem fumante que cheira muito e você não cheira. E olha que eu fumava 3 maços de cigarro. Claro, porque eu gastava muito dinheiro com perfume. Eu tomava banho de perfume, passava muito hidratante no meu corpo para não ficar com cheiro. E gastava ainda mais dinheiro com chicletes e balas, né? Então, um atrás do outro, justamente para não ter aquele cheiro na boca e cheiro no cabelo, cheiro no corpo. Eu não sei se esse é o seu caso. Qual que é o seu caso? Eu gostaria de saber. E assim, dentes amarelos. Olha outra coisa, situação também que eu fazia. O cigarro, ele deixa os dentes amarelos por conta da nicotina. Sabe o que eu fazia? Eu escovava os meus dentes. Sabe aquele, como chama? Água oxigenada, volume 10, eu passava nos meus dentes para não ficar amarelo, para clarear. E, assim, sem saber que eu estava causando 2 maus na minha vida, né? O mal de fumar cigarro e o mal de usar uma coisa na minha boca sem prescrição médica, sem saber se aquilo estava fazendo bem ou mal para minha saúde bucal. Mas eu fazia isso e, assim, até hoje eu nem sei se isso faz mal, se isso não faz mal, porque também eu tinha vergonha de sorrir, porque os dentes eles ficavam amarelados. Minha unha também, a minha unha, ela ficava amarelada. Sabe o que eu fazia? Eu passava como chama isso? Esponja, eu esfregava, eu comprava esfoliante corporal e eu ficava esfoliando os meus dedos. Olha isso.
que nem eu estou contando aqui abertamente, coisa que eu nunca cheguei a contar isso para ninguém, nem meu marido sabia disso, que eu esfoliava meus dedos para ficar claro. Às vezes eu passava até açúcar para poder esfoliar aquela parte amarela. Então, para você ver a que ponto, né, um fumante ele chega para poder esconder tudo aquilo que o cigarro traz para a nossa vida, né? O cigarro, ele prejudica a nossa saúde, tanto internamente quanto externamente. Inclusive, uma das coisas que prejudicou bastante a minha saúde foi a questão, eu entrei na menopausa bem antes do tempo, eu entrei com 37 anos, isso foi decorrência do cigarro, passei na ginecologista e ela perguntou por quantos anos eu tinha fumado e ela falou que o cigarro, ele simplesmente acelerou a menopausa, sendo que eu poderia ter entrado na menopausa depois dos 47, 50 anos, tem mulher que entra 52 anos na menopausa, eu não, eu entrei antes do tempo por conta do cigarro. E não só isso. Além da menopausa precoce, eu também, hoje, eu estou com osteoporose na coluna e no fêmur, também decorrente do cigarro. Então, olha quanto mal o cigarro faz para a nossa vida. Mas eu não estou aqui para dizer isso, porque isso você está careca de saber. Eu só estou contando a minha experiência de uma fumante, né? Então, a fumante, fora o tanto que eu já gastei em tratamento dentário também, né? Eu poderia ter economizado. Mas, enfim, são coisas que a gente faz sem pensar e sem colocar na ponta do lápis, tá? Agora me conta, qual foi a coisa que você fez absurda ou, sei lá, vergonhosa? Eu sinto vergonha de contar isso, mas eu preciso falar para você entender que eu já estive do seu lado, eu já fui uma fumante, eu já fiz coisas que hoje, em sã consciência, de forma racional, eu não faria. Por quê? Porque eu estava presa às armadilhas psicológicas que o cigarro promove na vida da pessoa. Se não é isso, é o que então? O cigarro, ele provoca isso, é te prender. Sabe aquela planta carnívora que ela fica com a boca aberta, se passa um mosquitinho, ela fecha? O cigarro é mais ou menos isso. Você experimentou uma única vez, ou você será um fumante para o resto da sua vida, ou você vai experimentar e nunca mais vai querer saber do cigarro. É duas coisas que acontecem, que nem eu conheço pessoas que já provaram cigarro e nunca mais quiseram colocar na boca. Agora tem pessoas que não, que entraram, que caíram nessa armadilha igual essa planta carnívora, né? Passou por ela, né? Tem mosca que consegue sair, escapar e não voltar mais. Agora tem mosca que fica presa, né? E aí a planta carnívora come ela, enfim. Agora, o que você já fez de absurdo? Uma outra coisa também, um outro fato que aconteceu na minha vida, que é engraçado, talvez isso tenha acontecido também na sua vida, e que eu sinto muita vergonha também, é que eu lembro uma vez que o meu cigarro tinha acabado e eu estava a pé, eu estava sem carro e já era tarde da noite, estava chovendo muito e eu andei, tipo assim, eu atravessei, eu morava na região do Parque do Carmo e eu sei que eu fui parar no centro de Itaquera a pé, tarde da noite. Isso dá, sei lá, 1 hora a pé caminhando, eu nem faço ideia, 1 hora e meia caminhando, era uma distância assim bem. Era distante, eu não tenho ideia, noção de quilometragem, assim, quanto tempo, mas de tempo mais ou menos 1 hora, porque eu lembro que eu caminhava assim, desesperada, tentando achar um posto de gasolina, estava fechado posto de gasolina, padaria, porque era o quê? 11h30, meia-noite, e eu procurando algum lugar e eu não conseguia achar, para você ver até onde vai o vício, né? A pessoa ela fica assim num estado emocional, uma fissura. Eu passei por isso, só que eu não tinha conhecimento, o conhecimento que eu tenho hoje, porque é tudo ilusão da mente, né? É tudo armadilhas psicológicas. E o método PFF, pare de fumar fumando, remove, limpa da mente todas as armadilhas psicológicas. E é como se imagine uma casa suja e você passasse o aspirador.
você aspirasse cantinhos assim e removesse toda a sujeira. É isso que o método PFF faz, né, na vida do fumante. A gente limpa, remove todas as ligações, todas as relações que você tem com o cigarro, relações emocionais, porque lembra que eu mencionei aqui que o cigarro, que o vício, na verdade, tem raiz emocional, raiz psicológica. A pessoa lá entra por questões psicológicas e ela só sai dessa dependência do mesmo jeito, removendo as questões psicológicas, tá? Ela pode conseguir por outros métodos, sim, mas as chances dela voltar para o vício, ter recaídas, é muito grande, diferentemente do nosso método, porque a gente remove, a gente limpa todo o espaço mental para que não tenha nenhuma ligação emocional com o cigarro, tá? Então me coloque aqui o que te incomoda, o que você já fez de absurdo. Já caminhei por horas, né? Caminhei debaixo de chuva, já fumei bituca, assim, de um lugar que eu estava, já pedi cigarro para um estranho também. Olha quanta humilhação que eu já passei por conta do cigarro, tá? E você? Quantas humilhações você já passou? Eu já passei algumas, né? Já coloquei a minha vida em risco, fumando cigarro, dirigindo, a faísca, né? A cinza caiu no banco de trás, enfim, já caiu na minha frente, né? No meu colo também, aí foi no desespero, enfim, já passei esses perrengues por ser fumante, né? E você? Quais foram os perrengues que você já passou com o cigarro ou passa com o cigarro sendo ainda fumante? Coloca aqui nos comentários. Bom, o método PFF, Pare de Fumar Fumando, é um nome até interessante, né? As pessoas falam assim, nossa, Aline, mas como que é esse método? Você está falando para eu fumar e que eu vou parar fumando. Como assim, né? Bom, durante o método, né, que é em formato de videoaulas, enquanto a pessoa ela está ali aprendendo, a gente está removendo todas as ligações emocionais, todas as crenças, né, tudo aquilo que a pessoa ela acredita que o cigarro traz para a vida dela, eu convido a pessoa a estar fumando. Por quê? Porque se ela não estiver fumando, eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai trabalhar muito a questão psicológica. E se ela não estiver fumando durante o tratamento, porque é como se fosse um tratamento terapêutico. Quando você vai na terapia, quando você vai fazer uma sessão de terapia, você não fica conversando ali com a terapeuta. Aqui no método, eu vou conversar com você e eu vou te provocar a levantar algumas questões que você acredita em relação ao cigarro. E para isso você precisa estar fumando o cigarro durante esse tratamento terapêutico, que é em formas de videoaulas, né? Em formato de videoaula. É um curso online. Então, o método Pare de Fumar Fumando é que, enquanto você fuma e eu vou te conduzindo a se livrar da dependência do cigarro, eu vou fazer várias perguntas provocativas para que você tome a consciência e vai partir de você parar de fumar definitivamente, tá? O que eu vou trazer aqui são questões que farão você despertar e você por si só vai se dar conta de que o cigarro perdeu sentido na sua vida. E é através dessas perguntas, é como se fosse uma terapia. Quando você vai para um psicólogo, quando você vai para uma terapia, o terapeuta, o psicólogo, ele começa a fazer perguntas para você, né? E te questiona, te faz pensar. E o método Pare de Fumar Fumando
Não é diferente disso, é muito parecido com isso, só que é específico para a dependência no cigarro, tá certo? É curioso, é interessante, mas também é libertador. Por quê? Porque durante o processo, durante o tratamento, você vai tomando a consciência e, principalmente, você vai passar por esse processo de forma leve, tranquila, sem sofrer a abstinência, tá? E o que eu posso te garantir? É que vai ser tranquilo, não precisa usar a força de vontade, você não vai precisar se controlar, você vai fazer o método fumando cigarro, ao final você vai despertar, você vai acordar, você vai tomar a consciência e o cigarro, ele vai perder sentido para você. Lembra da questão do valor? Lá que eu disse inicialmente, que quando a gente valoriza algo, a gente tem por perto. Quando a gente valoriza um amigo, uma pessoa querida, essa pessoa está perto de nós. Aquilo que a gente não valoriza está longe de nós, né? O cigarro é a mesma coisa. Ele está perto porque você vê, enxerga algum valor nele. Então a gente vai trabalhar a questão psicológica para que cada vez mais ele perca sentido e valor na sua vida, porque dessa forma você vai conseguir deixar ele bem longe da sua vida, tá bom? E uma outra questão, além desse tratamento, desse passo a passo, olha que coisa mais interessante. A gente tem a aula de reforço, que é mais ou menos assim, ó, só que a gente faz ao vivo também. Por quê? Porque tem pessoas que precisam de um reforço. É igual tratamento com um terapeuta, com um psicólogo. Tem pessoas que em 2 sessões consegue resolver. Tem pessoas que não, que precisa às vezes de uma semana, que precisa de um tempo a mais, de uma conversa a mais. Então a gente tem esse suporte diferenciado de apoio. Ou seja, eu estarei com você durante todo o processo. Darei as mãos para você, porque além do processo em formas de aulas online, você terá ainda o suporte ao vivo e online, porque ali durante a conversa a gente vai quebrar, a gente vai remover alguma coisinha que ainda ficou, tá? Porque cada pessoa tem o seu time, tem o seu tempo. Às vezes a pessoa em uma conversa ela consegue já, ela desperta, acorda. Agora tem pessoas que não, às vezes precisa de 2 conversas, às vezes de 3 conversas. A gente tem uma aluna aqui que na primeira sessão ela já conseguiu despertar, na segunda sessão ela já ficou 3 dias sem fumar o cigarro. E aí depois ela teve uma pequena queda porque teve um gatilho externo que não foi trabalhado. Aí nós vamos trabalhar para ela se blindar, porque se a gente sabe que vai ter algum gatilho externo que vai fazer a gente se aproximar, então a gente se prepara antes. É mais ou menos assim: você vai fazer uma viagem daqui do Brasil, você vai para o Alasca no frio. Você se prepara, né? Você leva roupa de frio. Então é a mesma coisa você que é fumante. Você está no processo de se libertar do cigarro e você vai frequentar um ambiente onde tem pessoas fumantes. Como que você vai lidar? Então a gente faz esse trabalho também, te prepara, assim como se você fosse fazer uma viagem para o Alasca, para que quando você estiver nesse ambiente, ou de repente numa happy hour, porque a gente tem alunos também que, quando vão para um happy hour, às vezes vai para um barzinho e aí vê o pessoal fumando, sente vontade de fumar. Então a gente também trabalha essas questões no suporte, na mentoria também, tá bom? Então, ou seja, realmente você vai se livrar do cigarro assistindo as videoaulas ou durante as aulas ao vivo, a sessão de reforço. Combinado? E vamos prosseguir aqui. Outra questão aqui que uma pessoa também trouxe é
O cigarro para você, ele é um apoio, um amigo? Como que você enxerga ele? Eu, por muito tempo, eu enxergava ele como um amigo, como uma pessoa próxima a mim. Tudo bem que isso é uma ilusão da mente, né? Vou dar um exemplo. Cada vez que você sai da sua casa, do seu trabalho, você vai para a padaria, para o posto de gasolina comprar o cigarro, você está dando um reforço. É mais ou menos assim, ó. Quando você fala para a pessoa uma vez, eu gosto de você. Aí você vai e fala na segunda vez, eu gosto de você muito. Aí na terceira vez, eu gosto de você demais da conta. Você está reforçando para a pessoa a importância que ela é na sua vida. Então, cada vez que você sai, você gasta o seu tempo, o seu dinheiro no cigarro, inconscientemente, psicologicamente, você está reforçando que aquilo é muito importante para você. Agora, imagine uma pessoa que durante 10 anos da sua vida, durante 5 anos da sua vida, reforçou isso diariamente. Por isso que eu falo que a gente faz uma desconstrução psicológica, porque é a mesma coisa o hábito, né? O hábito de fumar. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Ou seja, 3, 6, 9, 90 cigarros. Imagine quantas vezes eu levava a minha mão. Na primeira semana que eu parei de fumar, graças ao método PFF, na primeira semana a minha mão ela ficou meia boba e eu não sabia como lidar com a minha mão, porque era tanto movimento que eu já tinha feito durante tantos anos, eu reforcei aquilo que eu tomei a consciência. Na primeira semana vai ser difícil, vai ser, não difícil, desafiador, é mais ou menos assim, ó. Quando você não tem o hábito e nem o costume de ir para a academia. A primeira semana é a semana mais desafiadora, porque você não tem um hábito, você não tem um costume. Só que aí passou de uma semana, é a mesma coisa o cigarro. Uma pessoa que nunca fumou, ela começa a fumar, a primeira semana é a mais difícil. Por quê? Porque ela não tem aquele hábito e ela vai construindo aquele hábito. E a academia é a mesma coisa, você não tem o hábito de ir para a academia, então você vai sentir preguiça, você vai se auto-sabotar, você vai sentir nojo, você vai, enfim, várias coisas você vai sentir, né? E aí eu te pergunto, como que você vai lidar com isso? No método PFF, a gente aprende estratégias para você lidar com tudo isso de uma forma leve, tranquila e sem sofrimento. Você não vai precisar usar a força de vontade, porque a força de vontade, ela é igual bateria, ela acaba. É mais ou menos assim, ó. Você sabe que você tem uma barra de chocolate no seu armário. Você acha que você vai comer aquela barra, sim ou não? Com certeza. Primeiro, porque ela está ocupando um pedaço aqui da sua mente. Se você sabe que tem, o que vai acontecer? Você vai comer, você vai consumir, você vai fumar. Se você sabe que você tem um maço de cigarro guardado na sua gaveta, se você sabe que você tem um cinzeiro, que você tem um isqueiro, ou seja, aquele objeto ele está ocupando nem que seja um pedacinho da sua mente. Então, a gente faz esse trabalho para justamente limpar. Se eu sei que não tem nem chiclete, se eu sei que não tem salgadinho, se eu sei que não tem bebida, se eu sei que não tem chocolate no meu armário, as chances de eu comer, de eu consumir é zero, porque não vai ter para eu. Agora, se tem, eu vou comer, eu vou tomar, eu vou usar, eu vou fumar. Então, aqui é legal também você ter essa consciência. Se você tiver cigarro guardado ou separado, você vai fumar. Eu lembro uma vez que a minha cunhada, ela fumava e eu estava ajudando ela a se livrar do cigarro. E aí eu falei, porque ela tinha a casa dela e tinha um corredorzinho e ela deixava o cigarro ali super acessível. E eu falei assim, Cunha, por que você não dificulta um pouco?
para te dar preguiça, porque aí dá preguiça que nem academia, né? Se você dificulta, se você tem, por exemplo, as suas roupas da academia num lugar que não está visível mentalmente, não está visível, né? De forma acessível para você, a chance de você ir para academia é zero, porque realmente isso faz. Eu vou dar o exemplo. No supermercado, o que é mais vendido é tudo aquilo que está assim, ó, na altura dos nossos braços. Geralmente a gente compra, a gente pega aquilo que está na nossa visão periférica e na nossa aqui, ó, facilidade aqui com as mãos, tá? Então, por exemplo, quando eu não praticava atividade física, aonde que estava as minhas roupas? Elas estavam lá embaixo, praticamente, não no chão, né? Mas lá embaixo do guarda-roupa guardadas. Não estava no meu campo de visão e eu não praticava atividade física. Quando eu mudei essa estratégia, eu passei a colocar no meu campo de visão, eu passei a praticar atividade física, meio que de forma inconsciente. Porque estava ali no meu campo. Imagine eu todo dia vendo aquelas roupas ali, chegou uma hora que eu fui para academia. Então, agora imagine com cigarro. Se você tem no seu campo de visão o cigarro de forma acessível, a chance é que você vai fumar o cigarro. E aí? O que vai acontecer? Você vai fumar o cigarro. Então, não é nem dificultar, mas se ocupa um pequeno espaço dentro da sua mente e você sabe que o objeto, que o cigarro, que o cinzeiro está, as chances é que você vai ter recaída. E por isso que é importante você tomar a decisão. Quando você toma a decisão, é mais ou menos assim, eu vou viajar para o Alasca. Você comprou a passagem, você se programou, se planejou, avisou todo mundo e no dia você desiste? Não, quem vai sair perdendo vai ser você, porque houve um planejamento, houve uma decisão. Assim, quando você decide parar de fumar, né? É uma decisão que precisa ser tomada também. Muito bem. Dito tudo isso, todas essas perguntas provocativas que eu trouxe aqui para você, qual que é o meu convite? É que você coloque no papel tudo isso que nós trouxemos aqui, para trazer à consciência, né? O que o cigarro te traz de benefício, o que o cigarro promove de bom na sua vida, porque é aquilo, né? Se você valoriza, se você enxerga benefícios, você provavelmente continuará fumante. Se isso é uma decisão sua de realmente parar de fumar, você precisa o quê? Remover, limpar todos os benefícios que você vê no cigarro, toda a valorização que você vê de forma inconsciente no cigarro, tá? O método PFF ajuda a remover essas questões, né? Por isso que eu chamo de armadilhas psicológicas, porque você não consegue enxergar a olho nu. É através de perguntas que a gente vai fazendo e você vai falando, nossa, é verdade, por que eu não tinha pensado nisso? E quando você fala isso, faz isso, é como se você se despertasse, você mesmo cai ficha e você toma consciência, nossa, eu não tinha pensado nisso, realmente é isso. E aí você se desperta e você percebe que não faz mais sentido para você, tá bom? Bom, qual é o meu convite agora para você? O meu convite agora para você é conhecer o método PFF, se você ainda não conhece ele. Aqui abaixo eu vou deixar o link para você ver, né, os detalhes, como que funciona o passo a passo. O método PFF, ele é 100% terapêutico e 100% natural. Por que natural? A gente não usa nada, nem remédio, nem adesivo, nem pastilha, nem bala, nada. A gente trabalha especificamente a psicológica, porque você entrou no vício pela questão psicológica. Então, a gente retira você do vício
pela questão psicológica, fazendo o quê? Uma limpeza e uma remoção de todos os links emocionais, de todas as armadilhas emocionais, todas as ligações, relações que você tem com o cigarro. E por isso que é um tratamento, né, 100% terapêutico, porque é como se você tivesse realmente numa sessão de terapia específico para a questão do vício do cigarro, tá? E um outro detalhe importante aqui. Eu garanto para você, tá? Que será a sua última opção alternativa para se livrar do vício e da dependência do cigarro. Por quê? Porque além do curso com as videoaulas, a gente tem o suporte ao vivo, o encontro ao vivo é uma mentoria, ou seja, a gente vai ajudar ali ao vivo, interagindo e descobrindo e fazendo a limpeza assim do que ficou faltando. De repente ficou uma sujeirinha no cantinho ali que no curso você não conseguiu limpar, remover. Então a gente tem esse encontro, tá? Inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp também. Ali a gente troca informações, tiro dúvidas e a gente faz o acompanhamento e o suporte, que é o reforço, como eu havia dito anteriormente, né? Tem pessoas que precisam, às vezes, de 2 sessões, tem pessoas que precisam de 4 sessões, independentemente de quantas sessões, tá? Eu garanto que esse será a sua última alternativa e opção para você se livrar do cigarro. É um compromisso meu, tá? Com você. Por quê? Porque eu consegui, outras pessoas conseguiram também, e você vai conseguir, porque a gente vai fazer uma limpeza, uma remoção de todas as armadilhas psicológicas. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Para você conhecer. A gente tem também o nosso grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida em relação ao método Pare de Fumar Fumando, você também pode me chamar no direct. Eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram também, tá bom? E qualquer pergunta que você queira me fazer, pode ir lá no meu Instagram ou no grupo, que eu vou deixar aqui o link também, o grupo do método Pare de Fumar Fumando. Esse grupo é específico para tirar dúvidas. Combinado? É isso. E eu quero, primeiramente, agradecer a sua presença e pelo seu tempo, que é valioso assim como o meu. Obrigado e a gente se vê no próximo workshop. Beijo no coração, fique com Deus e até mais.